Olá a todos, todas e todes que vão assistir esse mini curso. Meu nome é Bruna Novaes Prado. É um prazer estar aqui com vocês e uma oportunidade poder ministrar, né, este mini curso aqui no quarto diálogo sobre história, este ciclo de mini cursos online da Universidade Federal do Paraná e Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Fico muito feliz. É uma oportunidade para mim e acredito que para muitos dos outros colegas que vão apresentar aqui vários minicursos incríveis. O minicurso que eu vou tratar, né, tem como tema a educação libertária no Brasil e na Europa, propostas de escolarização e de ensino à classe trabalhadora do final do século XIX e início do século XX. Antes de começar, eu vou me apresentar rapidamente. Vou falar um pouquinho dos objetivos deste minicurso, da justificativa dele, né, de por que eu propus esse tema e tudo. Então, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de São Paulo. Também sou graduada, né, fiz licenciatura em História pela mesma universidade, pela Unifesp. Atualmente também eu sou facilitadora, bolsista dos alunos de graduação da Univesp, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E por essa mesma universidade, eu curso uma especialização, lato sensu, em processos didáticos para cursos na modalidade à distância. Como mestranda pela Unifesp, minha pesquisa ela está ligada à área da história da educação e à área da história social. Meu orientador, esqueci de comentar, se chama Antônio, professor doutor Antônio Simplício de Almeida Neto, importante falar, dizer que eu sou orientanda dele, né? E de forma geral, meu tema de pesquisa se relaciona ao anarquismo e algumas propostas formais de ensino que estiveram relacionadas ao movimento anarquista. Eu fiz uma iniciação científica fomentada pelo CNPq nos anos de 2020 e 2021, que se tornou uma monografia em que defendi 2022, ao qual investiguei como objeto, né, a Escola Moderna número 1, né, sobre o problema histórico de sua cultura escolar, algo até então não explorado na historiografia brasileira, né. No mestrado ao qual me encontro e ao qual ingressei ano passado, 2024, eu tenho estudado como objeto a Escola Moderna de Barcelona, né, a primeira experiência das escolas modernas do mundo, no mundo, e como problema de pesquisa, a compreensão da sua cultura escolar e da configuração do programa de ensino racionalista, né, da Escola Moderna de Barcelona, tentando entender os métodos de ensino, as disciplinas ofertadas, os materiais mobiliários escolares. Então, neste caso atual, né, da minha pesquisa, nesse estágio da minha pesquisa, no mestrado, eu busco compreender se a Escola Moderna de Barcelona combinava o seu programa de ensino racionalista, né, chamado Programa de Ensino Racionalista, com outros currículos e métodos de ensino característicos do início do século XX. Eu achei importante contextualizar um pouco do meu processo acadêmico, né, e de pesquisa, porque este minicurso é uma abordagem fruto do que trabalhei na minha monografia e um pouco do que eu tenho investigado no mestrado. Então, é uma abordagem de minicurso centrada nas experiências educacionais libertárias no início do século XX. Eu vou falar sobre outras experiências, vou contextualizar essas experiências é, que não são referentes às escolas modernas, mas o meu foco mesmo aqui será o movimento das escolas modernas, né? Principalmente a Escola Moderna de Barcelona e a Escola Moderna número 1. Então, meu objetivo é apresentar, contribuir, refletir com vocês como no século XX existiram propostas de escolarização, propostas de educação, de ensino e de escolarização à classe trabalhadora que não tivessem a finalidade
pensando, né, a Primeira República, né, ou de um ensino liberal, ensino burguês, né, de direcioná-los apenas essa classe trabalhadora como mão de obra, né, é, sujeita ao capitalismo, né. Então, mas meu objetivo é pensar propostas de ensino, de escolarização, de educação, que se preocupava com o objetivo de transformar as mentalidades das pessoas que eram ensinadas, né, com o objetivo de transformação social daquela sociedade neste período histórico. Então, quando nós nos voltamos ao passado, né, com uma pergunta, um problema histórico, né, é sempre a partir do nosso presente. Então, por isso que não é de se admirar que quando nós pensamos em tais experiências, né, nas experiências educacionais libertárias do passado, do século XIX, do século XX principalmente, nós enxergamos esses vislumbres que tanto pode nos inspirar e nos provocar reflexão das estratégias, das propostas de um projeto político diferente, né, proposto naquele momento pelos grupos anarquistas, por outros grupos de afinidades, né, socialistas, sindicalistas revolucionários, pela classe trabalhadora, né, no geral. Quando isso nos incita a pensar sobre o problema e cenário educacional do nosso presente diante de tantas mudanças que nós percebemos nos currículos da educação básica, nas intervenções que o ensino de história sofre, né, para além da perspectiva, para além do nosso, né, da problemática da educação do nosso país, né, nós entendemos, neste caso, que a escola pública é uma grande conquista da classe trabalhadora, porque nem sempre nós tivemos uma escola pública, um ensino público, né? Então, revisitar este tema, né, esses problemas históricos, é uma maneira de pensar como houve projetos de educação libertária, né, tanto de ensino formal, de instituições de ensino formal, quanto de propostas informais de ensino, né? Vou comentar um pouco sobre isso, que aspiravam um horizonte de transformação social, né, como eu comentei, para a classe trabalhadora, né, um aspecto que nesse momento que nós vemos, né, tem sido muito relegado muitas vezes em sua importância, né, quanto a esses desafios que nós enfrentamos na educação brasileira, né. Hoje, quando a gente pensa na escola, né, enquanto instituição de ensino, né, para pensar a educação formal, a forma escolar está solidificada, né? Ela está em todos os lugares, né? Mas há uns 100 anos atrás, nem sempre foi assim, né? Há uns 100 anos atrás não foi assim, na verdade, né? Isso no Brasil, né, não é algo tão antigo, pensando no tempo histórico, né? Nem sempre nós tivemos uma educação pública para toda a população. Nem sempre, né, a educação já foi privilégio de poucos. E aí nós temos as continuidades do presente, né? Os índices de analfabetismo também eram altíssimos. Nós temos as continuidades também do presente, ainda que muita coisa tenha mudado, mas nós ainda temos um cenário, né, que não quer dizer que não existam permanências históricas, né? Né, como eu comentei agora, nós temos as permanências, as continuidades desse problema, né? É, por, Ainda que a escola pública, enquanto instituição de socialização, tenha se firmado, ela sofre ataques o tempo inteiro, né? Ainda que com muitos avanços e conquistas, né? Quem acessa facilmente o ensino superior, por exemplo, não é a população pobre, não é a população racializada, embora nos últimos anos no Brasil a gente tem visto esse aumento graças à política de cotas raciais, por exemplo, né? O ensino primário, há 100 anos atrás, era uma possibilidade para a população da classe trabalhadora. O ensino superior, a instrução secundária, muitas vezes não, né? Então, uma educação pública de qualidade ainda é privilégio de poucos, né?
e nós sabemos que este é um problema ainda no nosso país. Aqui também pensar que, embora os anarquistas, né, pensando no movimento anarquista também, não, naquele momento, a forma de ensino, né, enquanto instituição de ensino formal que eles defendiam não era o ensino estatal, né, hoje, né, eu vim da escola pública, estudei da escola pública a minha vida inteira, ensino fundamental, ensino médio, na universidade, né, então, embora naquele momento outras propostas, outras estratégias eram feitas, no sentido de que eles pensavam uma educação, né, propostas que eles mesmos faziam e não terem o apoio do Estado, pensando nas instituições de ensino formais, né, ainda assim é uma maneira de pensarmos essas resistências e de propostas que existiram para a classe trabalhadora num horizonte, num período em que não havia muitas possibilidades para as pessoas. Como eu disse, em que as escolas não havia escolas em todos os lugares, né? Então, isso é uma coisa muito importante para pensarmos essas possibilidades mesmo e estratégias desses grupos. E quando eu digo movimento anarquista, eu estou me referindo à classe trabalhadora que construía com os militantes, né, essas propostas, né, tanto no ensino formal quanto na forma informal de ensinar, né. É, aqui eu trouxe uma síntese dos tópicos que nós vamos, que eu vou apresentar do minicurso, né. Eu pensei em dividir o minicurso em 5 tópicos, né, com essa breve apresentação aqui sobre um pouco de como que surgiu pensar esse tema também, para além do fato de que, né, uma coisa que eu esqueci de comentar é que quando eu comecei a trabalhar com esse tema, na pandemia, né, era um cenário em que a educação estava sob ataque e, né, com, né, muitas questões relacionadas, principalmente no ensino superior, relacionada aos cortes no orçamento das universidades, pensando também a como a ciência naquele momento, no período pandêmico, estava sendo atacada, algo que não foi algo novo que surgiu na pandemia, né? Algo que já acontecia, mas que o discurso era muito mais forte. Então, essas coisas, essas questões daquele momento justificaram também um pouco de por que eu me debrucei sobre pensar este tema relacionado às propostas de educação anarquistas que se relacionam também a questões de como eles pensavam a ciência, por exemplo, naquele contexto. Acho que eu estou adiantando um pouco, mas aqui então, primeiro depois eu vou falar um pouco sobre, né, trazer um pouco, pensar o movimento anarquista em sua historicidade mesmo, né, o século XIX e o século XX, quando esse movimento surge, né, filósofos, cientistas, pedagogos, educadores, militantes, trabalhadores, os principais nomes do movimento anarquista e a defesa da instrução popular pelo ideário. Aqui eu vou apenas contextualizar alguns nomes conhecidíssimos do movimento anarquista, de alguns teóricos, alguns ideólogos, alguns, né, como eu disse, filósofos, pedagogos, militantes, no geral, trabalhadores, né, que foram pessoas que contribuíram para a solidificação da estrutura do pensamento anarquista enquanto teoria, enquanto ideologia, enquanto teoria política, etc. E, neste caso, essa questão da educação, né? O segundo tópico, pensar aqui um pouco da relação entre anarquismo, educação e ciência, né? O terceiro tópico é quais foram algumas das experiências formais e informais de educação e ensino para a classe trabalhadora do final do século XIX e início do século XX. Esse quarto tópico aqui é um pouco do que eu trabalho na minha investigação no meu mestrado, e que eu trabalhei também
na minha monografia, né, no meu essay, na minha monografia, pensar o conceito de cultura escolar como um potencial para a compreensão do movimento das escolas modernas. E aí, quando eu estou falando do movimento das escolas modernas, eu me refiro especificamente à Escola Moderna de Barcelona, e que a qual é o objeto que eu estudo agora, e a Escola Moderna número 1, né? O primeiro objeto que eu estudei na graduação. E no final, para finalizar, né, eu proponho a análise da fonte, de uma fonte, o boletim da Escola Moderna, e a proposição da atividade baseado no minicurso, né, e na fonte. Inicialmente eu tinha pensado em trazer dois números de duas fontes, mas talvez seja bastante coisa. Então nós vamos trabalhar apenas com um número do boletim da Escola Moderna, né?